a perseguição e o crescimento da igreja. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é invencível. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é imbatível. Ninguém pode vencer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a sua igreja. A igreja de Jesus, ela é invencível, ela é imbatível. E quanto mais perseguida ela for, mais ela cresce. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero pensar um pouquinho com os irmãos esta noite sobre essa perseguição e o crescimento da igreja. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre a perseguição da igreja. Vamos analisar algumas perseguições, começando com a primeira perseguição. A primeira perseguição está registrada aí em Atos capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o verso de número 22. Vamos ler o que a igreja de Jesus passou no primeiro século, a perseguição da igreja. A primeira perseguição, vamos analisar o texto. Enquanto Pedro e João, vejam meus irmãos, essa sequência aqui é logo após a cura. Se você ler aí o capítulo 3, não podemos ler aqui por amor ao tempo, mas no capítulo 3 nós temos a cura de um coxo, que estava sentado ali à porta do templo. E Pedro e João, então, realiza a cura desse homem. E as pessoas ficam espantados, maravilhados com aquela cura, olhando para Pedro e João como que eles fossem alguém especial. Pedro diz, não olhem para nós. Esse homem foi curado pelo poder e em nome de Jesus. Depois de Pedro fazer esses esclarecimentos, é o que acontece a sequência do capítulo 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante eles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o quê? A cura do homem coxo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas
para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Meus irmãos, até então, nós tínhamos um grupo de homens medrosos, covardes. Após a morte de Jesus Cristo, os discípulos, os apóstolos, ficaram escondidos, trancados, com medo dos judeus, com medo das autoridades. Mataram o nosso mestre, mataram Jesus, vão nos matar também. Então eles estavam trancados e com medos. Agora, meus irmãos, nós encontramos os mesmos homens, agora ousados, agora cheios de coragem, agora cheios de muita ousadia. Se pergunta, o que mudou? O que fez com que esses homens que... Obrigado, Rodrigo. Esses homens que estavam até então trancados lá, num quarto, na casa, com muito medo de morrerem, o que fez com que esses homens agora saíssem com muita coragem e ousadia e anunciassem as boas novas do Evangelho? O texto nos responde. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Talvez, meu irmão, talvez minha irmã, você diga, eu não tenho essa coragem que os apóstolos tiveram. Quando a gente lê a história dos apóstolos, a gente fala assim, eu não teria coragem de passar por o que eles passaram, sofrer o que eles sofreram. Meus irmãos, se você olhar a história, eles também não, tanto que eles estavam escondidos, com muito medo, até que passaram a estar cheios do Espírito Santo do Senhor. Aí, esses homens covardes, medrosos, aí, a partir de então, com coragem e ousadia, passaram a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, nós temos a primeira perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, quem está por trás dessa perseguição? Como se deu essa perseguição e por quê? Por quê? Quem está por trás? Nós lemos aí no capítulo 4, verso 1, nós temos a resposta. Capítulo 4, verso 1, diz o texto. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ou seja, as autoridades políticas e religiosas. Eles estavam por trás aqui dessa prisão dos apóstolos. Foram eles que prenderam os apóstolos. Agora, qual a causa dessa prisão? Por que as autoridades judaicas aqui, políticas, religiosas, prenderam Pedro e João? A resposta, meus irmãos, é por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. Pedro e João estavam ensinando o Evangelho, se você ler o capítulo 3 aí, capítulo 4, Pedro e João estão ensinando, pregando com muita ousadia a mensagem do Evangelho, que Jesus era o Cristo que havia de vir, o Messias que havia de vir. E essa é a mensagem que o apóstolo Paulo também vai transmitir depois no restante do livro de Atos. Vai sair anunciando e proclamando que Jesus era o Messias, o Cristo que havia de vir. Essa era a mensagem, o foco da mensagem dos apóstolos, anunciar que Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir. Não precisavam mais aguardar uma outra pessoa, Jesus era o Cristo. Meus irmãos, diante dessa mensagem que os apóstolos estão pregando, Pedro e João, eles então são
presos, diz a palavra. Eles são presos por causa de Cristo. Essa é a primeira perseguição que os apóstolos sofrem, presos por causa de Cristo. A segunda perseguição está no capítulo 5. Você vai ver que as perseguições vão aumentando de intensidade. Por enquanto, são presos e ameaçados. Primeira perseguição. Olha, vocês parem de anunciar, de falarem sobre esse Jesus. Parem de falar. Prendem os apóstolos e ameaçam na primeira perseguição. Agora, a segunda perseguição, Atos capítulo 5, verso 12 até o verso número 21. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Temos aqui, meus irmãos, a segunda perseguição. Quem está por trás dessa segunda perseguição aqui, meus irmãos? Nós temos aí no verso 17, o sumo sacerdote e, em especial, os saduceus. Saduceus, meus irmãos, era um grupo religioso que acreditava em muitas coisas. E dentre algumas coisas que eles ensinavam é que não existia a ressurreição. Por isso uma oposição muito forte, por isso uma oposição ferrenha aos apóstolos. Por quê? A mensagem central do evangelho estava baseada em quê? Exatamente na ressurreição de Cristo. Então era uma ofensa muito forte aos ensinos dos saduceus. Por isso que eles se alinham aqui ao sacerdote, ou ao sumo sacerdote, ao capitão do templo, para acabarem com os apóstolos. Vamos matar esse pessoal aí. Os ensinos deles contraria aquilo que nós cremos. Não há ressurreição. E era exatamente o que os apóstolos ensinavam. Cristo está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos e nós somos, eles diziam, testemunhas. Meus irmãos, os sacerdotes saduceus é quem estão por trás aqui dessa segunda perseguição. Como que eles perseguem os apóstolos? Mais uma vez, por meio da prisão, por meio de prisão. Agora, meus irmãos, por que os apóstolos foram mais uma vez perseguidos e presos? Por causa de Cristo. Lembra da primeira perseguição? Por que eles foram presos na primeira? Por causa de Cristo. Na segunda perseguição, por que os apóstolos também foram presos? Por causa de Cristo. A causa é Cristo. Agora, meus irmãos, nessa segunda perseguição acontece algo sobrenatural. As autoridades prendem os apóstolos, mas aí durante aquela noite, Deus envia um anjo que vai lá de forma sobrenatural e liberta os apóstolos e fala para eles, olha, agora vocês vão ao templo e anunciem a palavra lá. Mostrando, meus irmãos, que Deus é quem está no controle de tudo. Ele é o Deus soberano, que está sobre tudo e sobre todos. O sinédrio todinho lá na expectativa de que agora vamos julgar esse pessoal aí, vamos. Deus envia um anjo e faz uma grande libertação àquele povo, aos apóstolos, mostrando que Deus é quem cuida dos seus filhos, meus irmãos.
Ele está acima de tudo e de todos, reis, principados e potestades. Ele está acima de tudo e está acima de todos. Ele reina sobre tudo, ele reina sobre todos. Nada foge ao controle do Senhor. Nada está fora do seu controle. Está no controle de tudo, como sempre, no decorrer da história. A terceira perseguição, meus irmãos, é na sequência. Olha, vamos continuar a sequência aí, o capítulo 5, verso 21. Vamos ver a terceira perseguição à igreja. Vamos continuar a sequência na leitura aí a partir do verso 21. Verso 21 até o verso 33. Diz a palavra: Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Veja, meus irmãos, o sinédrio era a grande autoridade, o grande tribunal judaico, composto de mais de 70 pessoas. Então, era muita gente ali convocada para ouvirem os apóstolos. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Que maravilha, né, meus irmãos? Vejam, olha a notícia. Os homens que os senhores prenderam, eles estão lá no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Eles vão lá, reúnem todo o sinédrio, na expectativa de agora julgarem, quem sabe condenarem os apóstolos à morte. Todo mundo reunido, um monte de autoridades, os principais, porque o sinédrio é composto das principais autoridades, mandam trazer os apóstolos, os guardas vão lá, e cadê os apóstolos? Ninguém estava ali na prisão. Eles ficam perplexos, sem saber o que estava acontecendo. De repente chega alguém e diz assim: olha, os homens que os senhores prenderam estão lá no templo, anunciando o evangelho. Eles então mandam os soldados novamente irem até lá e trazem os apóstolos. Aí, meus irmãos, o sumo sacerdote faz a pergunta: olha, nós não ordenamos a vocês para não falarem mais nesse nome?
Nós não falamos a vocês para não falarem mais, pararem de falarem nesse nome? Resposta deles, aqueles homens simples, iletrados, que até então medrosos, covardes, diante das autoridades principais de Israel, eles dizem: olha, não podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos. Nos compete mais obedecer a Deus do que aos homens. Quem falou isso? Aqueles homens simples, os pescadores, medrosos, covardes, com medo de morrer até certo ponto, até pouco tempo atrás. Agora, dispostos a morrerem se preciso for. As autoridades dizendo: vocês parem de falar de Jesus. Eles pregavam de Jesus. Sob ameaças, saíram e pregavam Jesus. Presos de novo: nós não falamos para vocês pararem. Pois é, vocês falaram. Mas Deus nos mandou pregar. Jesus nos ordenou a pregar. E nos compete mais obedecer a Deus do que aos homens. Essa era a lógica simples. Vamos para o verso número 40 até o verso número 42. Verso 40 a 42, capítulo 5, verso 40 a 42. Olha o que acontece com os apóstolos. Então chamaram os apóstolos, depois de uma reunião particular lá com o conselho de Gamaliel, eles voltam com a sentença, né? Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, tristes, né? Por sofrerem por causa de Cristo. Tristes por passarem por uma quarentena de açoites por causa de Cristo. Tristes porque foram humilhados, porque quem conhece sabe como é que é a história do açoite, não era brincadeira. Saíram tristes, meus irmãos, depois de uma quarentena de açoites? O texto não fala isso. O que o texto diz? E eles se retiraram do sinédrio, do grande tribunal judaico, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, o que eles faziam? Não cessavam de ensinar e de pregar o quê? Que Jesus é o Cristo. Mas eles não acabaram de serem açoitados para não falarem. Não foi? Foi. E aí, uma vez soltos, o que eles fazem? Obedecem agora porque foram açoitados? Não, meus irmãos, ao contrário. Sai o quê? Sai pregando o evangelho, anunciando que Jesus é o Cristo. Será que faríamos isso, meus irmãos? Fôssemos presos e apanhássemos muito por estarmos fazendo alguma coisa que agrada a Deus? Será que uma vez soltos, depois de apanharmos bastante, nós sairíamos e continuaríamos pregando o evangelho? Aquilo que nos levou a apanhar muito? Será que faríamos isso, meus irmãos? É o que eles fizeram aqui. Depois de receberem uma quarentena de açoites, saem alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por causa de Cristo. E aí saem anunciando o evangelho. Essa foi, meus irmãos, a terceira perseguição. Vejam, meus irmãos, que a coisa está aumentando. Até então, prisão e ameaças. Agora, prisão, ameaças, açoites. Agora, meus irmãos, não vamos ler por amor ao tempo, mas no capítulo 6, verso 8 ao 15, nós temos a prisão e agora a morte de Estevão. A prisão e a morte de Estevão. Veja como a coisa começa a apertar. Até então, ameaças. Até então, prisões. Agora começa a mortandade. Estevão é levado dentro do tribunal e ali ele é sentenciado e condenado à morte por apedrejamento. Está aí no capítulo 6 e capítulo 7 também. Capítulo 8, nós temos, olha o capítulo 8, por favor, verso 2 e verso 3, nós temos Saulo, antes de converter a Cristo, perseguindo terrivelmente a igreja. Vamos só ler esses versos. Atos capítulo 8, verso 2, diz assim: naquele dia teve início o quê? Uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém.
todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria fazer o quê, irmãos? Destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Olha como a coisa foi se intensificando, meus irmãos, a perseguição terrível à igreja do Senhor Jesus Cristo. Por conta dessa perseguição aqui, meus irmãos, o que aconteceu? Os irmãos foram se espalhando. E por conta disso, o que aconteceu? Próximo domingo vamos falar sobre isso. Para onde eles iam, pregavam o evangelho. E aí o que acontecia? O evangelho só crescia. Capítulo 9, nós temos agora a conversão, se irmãos quiserem conferir em sua Bíblia, em sua casa, nós temos então a conversão de Saulo, ou melhor, Paulo, que de perseguidor da igreja passa agora a ser perseguido por causa de Cristo. Até então, perseguidor, prendendo, violentando, mas agora, a partir do capítulo 9, ele tem um encontro pessoal com Cristo e agora ele passa a ser um perseguido por causa do evangelho de Cristo. Agora, meus irmãos, no capítulo 12, só para você conferir, nós temos no capítulo 12, Herodes prendendo Tiago e Pedro e sentenciando Tiago à morte. Olha o capítulo 12, por favor, só os primeiros versos aí. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Por que Deus permitiu que Tiago morresse e Pedro não? Tiago morto à espada, mas Pedro, Deus envia um anjo durante aquela noite que liberta Pedro da prisão. Por que Deus fez isso? Porque Ele é soberano, está no controle e para cada um Ele tem um propósito. Tiago cumpriu o seu propósito, por isso morreu. Pedro ainda tinha algo para fazer, por isso Deus poupou. Tinha algo para ser feito ainda. Deus trabalha assim, meu irmão. Moody, grande pregador Moody, dizia assim: o fato de você estar vivo ainda, se você é cristão, o fato de você estar vivo ainda é porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer em sua vida e por meio dela. Você entendeu? O fato de você estar vivo ainda é porque Deus ainda tem coisas para fazer em sua vida e por meio dela. Cabe a nós dizermos a Deus: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Meus irmãos, vejam quantas perseguições a igreja do Senhor Jesus enfrentou no primeiro século. Vamos parar aqui. Se você quiser ler a história, você vai comprovar quantas pessoas morreram. Quantas pessoas morreram por causa de Cristo, por causa do evangelho de Cristo. Perseguidos, mortos terrivelmente das mais diversas formas que você puder imaginar aí, por causa de Cristo. Agora, isso não abalou a igreja. Isso não destruiu a igreja. Por quê? Porque a igreja não é do homem, meus irmãos. A igreja é do Senhor Jesus, ela é invencível. A palavra do Senhor nos diz que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Nós não seremos, nós já somos. Ninguém é capaz de destruir a igreja. Pode levantar quem for. A igreja do Senhor Jesus é invencível, invencível, imbatível, imbatível. Agora, meus irmãos, vamos concluir aqui esta noite. Quero convidar você para nós lermos, recapitularmos Mateus capítulo 5.
Eu quero relembrar aos irmãos que a nossa caminhada cristã, meus irmãos, é feita de lutas. Não quero dizer para você aqui, meu irmão, minha irmã, que servir a Cristo é facinho, que é uma vida sem perseguições, sem lutas. Isso não é cristianismo. Cristianismo é feito de lutas. É lutas, porque é ser sal da terra e é ser a luz do mundo. Olha o que Cristo nos diz, meus irmãos, no Sermão do Monte, como tem tudo a ver com o que nós lemos aqui em Atos. Olha o capítulo 5, verso 10. A última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É o caso dos apóstolos. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, Jesus diz, são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Jesus diz, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa onde? Na terra? Nos céus. Meus irmãos, por que os apóstolos enfrentaram as adversidades, as lutas, a morte com tanta força? Porque a visão não era terrena, do galardão terreno. Ah, eu vou morrer, e aí? Não vou ganhar aquela casa que eu tanto almejava, que eu pedi a Deus tanto, não vou ganhar aquela casa, não vou ganhar aquele carro, aquela promoção, não vou conquistar. Ah, vou morrer, vou perder tudo isso. Não, meus irmãos, a visão deles não era terrena, era espiritual, celestial. Vamos obedecer ao Senhor, porque certamente Ele há de nos abençoar, nos galardoar. Quero convidar você, meu irmão, para nós fecharmos aqui, lemos um último texto, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, verso 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na escola, faculdade, dentro da igreja. Se você decidir viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Mas estou dentro da igreja também. Nem todo mundo que está dentro da igreja, meus irmãos, está realmente comprometido com a causa de Cristo. Nem todo mundo. Falei isso recentemente com os irmãos que nós estamos trabalhando e evangelizando aí. Igreja é lugar de trigo e de joio. Tem gente realmente séria comprometida com Cristo, mas também tem gente que não está comprometida com Cristo. Qual é a sua situação? Qual é o seu caso aqui esta noite? Você está disposta a sofrer por causa de Cristo de verdade? Está disposto, está disposta? Meus irmãos, nós devemos respeitar as nossas autoridades governamentais, até o ponto em que essa obediência às nossas autoridades governamentais não nos faça desobedecer a palavra do Senhor. Não importa quem esteja no poder, se da direita, se da esquerda, não importa quem seja. O que vier de lá para cá, não importa quem seja, decreto que for, que vier de lá para cá, se contradiz a palavra, nós desobedecemos. É o princípio cristão sempre na história. Nós não seguimos. Por quê? Nos compete mais obedecer a Deus do que aos homens. Se legalizarem lá aborto, e aí? E aí a igreja? A igreja é contra. Ponto. Ah, legalizaram lá a relação homossexual. Pode agora? Pode fazer, não tem problema. Lá. A igreja? Contra. Por quê? Contradiz a palavra. As leis lá para cá, nós seguimos até o ponto em que não nos fere, não nos faça desobedecer a palavra. Se tivermos que optar entre a palavra e aquilo que os governantes dizem, nós ficamos com a palavra. E aí, custa o que custar. Prisão, morte, é o que aconteceu aqui, meus irmãos. As autoridades não prenderam os apóstolos e falaram para eles: vocês parem de falar nesse nome, parem.
ameaçaram. Depois eles continuaram pregando, começaram a fazer o quê? Começaram a matar. Depois de açoitar, começaram a matar. Mas eles permaneceram firmes, obedecendo a palavra. Por quê? Porque eles diziam: nos compete mais obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a postura dos cristãos, meus irmãos, em qualquer situação, em qualquer contexto. Obedecer a Deus, custe o que custar. Eu quero convidar você a sair daqui esta noite, meu irmão, convicto disso, de que a vida cristã não é nada moleza, não. Não venha para cá servir a Deus achando que vai tudo beleza, que é facinho. Não é facinho não, meu irmão. Servir a Cristo sempre foi barra pesada, sempre foi, sempre será. É andar na contramão, é andar na oposição. Nossa obediência é a Cristo, 100% a Cristo. Depois, as autoridades, se não contrariarem, contradizerem a palavra do Senhor. Você está disposto a sofrer pela causa de Cristo? Meus irmãos, o que fizeram com o nosso mestre? O mataram, o crucificaram. Aí o seguidor de Jesus quer esperar o quê? Não vai ser coisa fácil também, não. É perseguição também. É perseguições também. São perseguições também. É a marca do cristão verdadeiro, perseguição. Sabe por quê, meu irmão? É simples você entender. Por que perseguição? É simples. Imagine você no seu trabalho. Você está lá, num ambiente de 10 pessoas. E aí todo mundo lá está mentindo, né? Fazendo coisa errada. Você chega como um cristão e falando só a verdade. Eu pergunto, você vai ou não vai ser perseguido? Você vai. Imagine você num grupo lá que está todo mundo desviando coisas, fazendo coisas ilícitas, erradas. Você chega e fala, não, eu não faço essas coisas não. Não compactuo com essas coisas. Eu pergunto, você vai ou não vai ser perseguido? Imagina você, a moça, um grupo lá de 10 colegas suas na faculdade ou na escola. 10 moças, aí às 9, já foram para a cama, tiveram intimidade sexual, você ainda está se guardando para o casamento, você chega lá e faz, não, eu não pratico isso aí não, meus princípios são outros, estou me guardando para o casamento. Eu pergunto, você vai ou não vai ser perseguido? Você vai ser perseguido, você vai ser perseguida. Seja homem ou seja mulher, você vai ser perseguido. Está vendo, meu irmão? Se você for andar alinhado com a palavra, meu irmão, pode esperar, você vai ser perseguido, você vai ser perseguido. E Deus nos ajude, meus irmãos, a estarmos dispostos a sermos perseguidos, se preciso for, por causa de Cristo. Quero convidar você a curvar sua cabeça para que nós possamos orar. O preço que Jesus pagou foi lá na cruz, entregando a sua vida por nós. Agora, seus discípulos também devem estar dispostos a obedecê-lo, a segui-lo. Quando nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, meu irmão, já parou para pensar o que isso quer dizer? O que isso significa? Já parou para pensar? Não é simplesmente uma palavra, Senhor, sem fundamento, sem peso. Não. Quando dizemos que Jesus é o nosso Senhor, isso significa o quê, meus irmãos? Que é Ele quem determina o que fazemos ou deixamos de fazer. Se Ele é o nosso Senhor, significa isso. Que quem determina o que fazemos, não fazemos, é o Senhor. Que nós agimos de acordo com a sua vontade, não de acordo com a nossa. Isso é tê-lo como nosso Senhor. Porque se falamos que Ele é nosso Senhor, mas agimos no dia a dia totalmente contrário à sua vontade e segundo a nossa vontade, então, meu irmão, minha irmã, na prática, Ele não é o nosso Senhor. Outras coisas são, menos Ele. Quero convidá-la a pensar com seriedade e quero convidá-la esta noite a assumir um compromisso maior com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. E segundo a palavra, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriariam. Ore ao Senhor, peça para Ele aquecer o seu coração, peça para Ele lhe ajudar a estar disposto a viver a fé cristã genuína. Peça a Ele, oremos e falemos com o Senhor.